Então vamos fechando os nossos olhos, aproveitando o ambiente, já previamente auxiliado pelos nossos amigos espirituais. Vamos receber o auxílio dos nossos amigos que estão aqui, deixando os nossos problemas de lado e nos concentrando na figura do Mestre Jesus. Mestre Jesus, braços abertos, sorriso no rosto, e vamos ficar no abraço. Vamos nos aconchegar no abraço do nosso irmão maior. Receber todas as benesses, todo esse calor humano, e assim ter um pouco de paz e sossego, que é o que nós precisamos para essa semana que se inicia. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui todos reunidos em seu nome, para aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita. Vamos receber as palavras do nosso palestrante e procurar internalizá-las para depois poder seguir no propósito do bem, firmes, fortes, caminhando com muita vontade de permanecer no bem. E assim, agradecidos que estamos, damos início então à preleção da manhã de hoje. Que assim seja. Bom dia a todos. Quero primeiramente agradecer ao convite da casa, me agradecer pelo carinho com que a gente é sempre aqui recebido, né? Primeiro com muito calor, é calor humano, né? E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre uma lição do livro Pão Nosso, a lição número 13, e o título é um título interessante. Emmanuel sempre utilizando a natureza para nos levar a reflexões, né? E o título dessa lição é Estações Necessárias, tá? Nós vamos discorrer um pouquinho sobre esse tema. É interessante ele falar, utilizar a natureza como exemplo, porque tudo na natureza ocorre em ciclos, né? Todos nós sabemos. Se a gente pretende fazer uma plantação, tem o tempo de preparar a terra, tem o tempo de semear, tudo bem, senhor? Tem o tempo de semear, tem o tempo de cuidar da plantação e depois tem o tempo de colher, né? Então, são as estações normais que nós temos aqui, primavera, verão, outono, inverno, e tudo na natureza gira em torno disso, né? E também assim na caminhada para o espírito, né? A nossa caminhada espiritual também se faz presente através das estações, através de ciclos que nós vamos vivenciando, tá certo? Nós podemos usar, por exemplo, quem usa aqui o transporte público sabe perfeitamente, quem vai pegar o metrô, né? Se você sai da estação da Vila Prudente, quer ir para a Vila Madalena, o metrô vai passar e vai parar em cada uma das estações. Só que nós vamos seguir sempre o nosso propósito, nós vamos seguir lá qual é o nosso destino. Então a gente não vai parar nas outras estações, né? É uma coisa que acontece, né, com frequência. Quem aqui já não desembarcou na estação, quem não desembarcou numa estação antes ou numa estação depois, ou então pegou no sono e acabou desembarcando na última, o que você precisa fazer? Você precisa voltar, não tem jeito. Ninguém sai da primeira estação e vai direto para a última sem passar pelas outras estações. Então esse é um comparativo interessante que o Emmanuel faz quando ele fala de estações necessárias. Ele está falando que nós vamos precisar parar em cada uma delas e entender o que acontece em cada uma delas. Se a gente desce em qualquer uma, a gente vai ver que tem condições diferentes, né? As construções são diferentes, né? Tem área que é mais comercial, tem área que é mais residencial, e assim a gente vai fazendo um comparativo com a nossa caminhada espiritual, pensando sempre que a nossa caminhada se dá nas estações, são as nossas reencarnações, né?
pensando que essa encarnação, a presente, é a mais importante de nossas vidas, né? Podemos sempre pensar assim: somos o produto das encarnações anteriores. As encarnações são solidárias, né? O aprendizado e as experiências que nós vivenciamos em encarnações anteriores formaram a pessoa que somos hoje aqui, né? Questão de caráter, questão da cultura espiritual, né? Do desenvolvimento nosso. Então a gente precisa aproveitar cada uma das estações que nós vivenciamos. E essa é uma grande oportunidade que nós recebemos, né? Muito bem. Viver bem cada uma das estações é o segredo, né? É o que a gente espera. Essa passagem que Emmanuel escolheu está no livro Atos, né? Atos dos Apóstolos, o capítulo 3, versículo 19. É uma passagem em que Jesus já tinha desencarnado, né? Já tinha sido crucificado, e Pedro e João estavam indo para o templo para rezar. Só para contextualizar e todos ficarem sabendo por que Emmanuel foi buscar esse versículo para mostrar para a gente a importância, né, dessa passagem. Então, Pedro e João estavam indo para o templo e havia um paralítico que ficava na porta do templo pedindo esmolas. E quando ele viu que o Pedro e o João estavam indo para o templo, ele pediu esmola, se eles podiam dar alguma coisa. E Pedro olhou para o paralítico e disse: olha para mim. Saiu dessa passagem aquela famosa frase que todos conhecem, né? Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, em nome de Jesus Cristo eu te dou. Então, em nome de Jesus, levanta e anda. E foi uma passagem que houve a cura desse paralítico. Então tem todo um histórico lá do paralítico chegar a se mostrar, né? E o pessoal vê que houve aquele milagre ali, né? Propiciado por Pedro, em nome de Jesus, claro. E aí houve um pequeno discurso de Pedro para aqueles que estavam lá, né? Todos eles surpresos com o que estava acontecendo. Mesmo depois de todos os outros milagres, de conhecer a história de Jesus, ainda havia aquela surpresa, né? Então Pedro faz um pequeno discurso e o Emmanuel pinça uma parte desse discurso e faz passa essa mensagem maravilhosa aqui para a gente. Então nós vamos refletir em cima dela, né? Então vamos lá. Começa assim. Isso é Pedro falando para a multidão, né? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então é Atos, capítulo 3, versículo 19. Né? Então, na verdade aqui o Emmanuel está fazendo um alerta para nós, que sempre ele está estimulando a nossa busca pelo trabalho íntimo para que a gente possa viver melhor, né? Então, às vezes, fica um pouco pesado, né? Às vezes uma palavra ou outra, em função de tradução inclusive, pode parecer para nós uma mensagem mais dura, mas pelo contrário, à medida que a gente vai discorrendo a lição, a gente vai vendo que ele está sempre estimulando a gente a ir buscar o conhecimento da relação que nós temos do mundo físico com o mundo espiritual, para que a gente possa melhorar essa relação. Enquanto a gente não tem conhecimento, todas as provas que a gente passa, todas as dificuldades que a gente passa, a gente olha sobre um prisma, às vezes, que é míope, né? E o Espiritismo vem para justamente fazer o ajuste dessa visão, ampliar o limite do nosso entendimento. E isso facilita que a gente passe pelas provas que nós vamos passar, né? Vamos imaginar a questão da escola, né? Nós passamos vamos lá, do primário, né? Nós temos que aprender, o que a gente pode aprender no primeiro ano é aquela matéria. Nós temos que ter o quê? Aproveitamento para poder passar para o segundo ano, né? E nesse segundo ano a gente ter uma vivência melhor, um aproveitamento melhor. Quem não estuda naquele primeiro ano, mas ainda passa para o segundo, vai ter mais dificuldades para
para passar pelo segundo ano, concorda? São situações que a gente vai vendo a possibilidade que nós temos de entender as lições. Diante da misericórdia divina, a gente sabe perfeitamente que nós só passamos pelas provas quando nós estamos preparados. Então, quando nós estamos passando por uma prova, ainda que difícil aqui, nós somos preparados para passar por ela. É que às vezes a gente não dá sequência, ao estudo, ao envolvimento com essa relação com o plano espiritual, e a gente acaba deixando de lado, porque ficamos presos às coisas da matéria. E isso realmente acaba gerando mais dificuldades para a gente. O conhecimento espírita vem para nós como um consolo, por isso que é chamado o Consolador, que a partir do momento que você adquire conhecimento, você passa por aquela prova com serenidade, com tranquilidade, com paciência. Esse é o propósito do Espiritismo. Não é só transformar ninguém em espírita, mas é espiritualizar a criatura, estreitar ao máximo essa relação de conhecimento das coisas do plano espiritual. Por quê? Porque a vida continua, e nós vamos carregar o somatório dos nossos aprendizados e o somatório das nossas experiências vão proporcionar o tipo de reencarnação que nós vamos ter lá na frente. Vale a pena a gente refletir sobre isso, não vale? E aí, ele vai dando sequência aqui a mensagem, Ele diz assim, olha: os crentes inquietos quase sempre admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas providências convencionais e que apenas com certa atividade externa já se encontram de posse dos títulos mais elevados, juntos aos mensageiros divinos. Parece que ele está chamando a atenção da gente, De certa forma ele está. Mas ele está fazendo menção, por exemplo, daqueles corações que não fazem reflexão. São aqueles corações que cumprem simplesmente as convenções sociais. Eu vou na casa espírita porque todo mundo vai. Eu vou num templo religioso, não é o caso da casa espírita. Ele aborda aqui um pouquinho mais para frente o nosso caso, como espíritas. Mas ele está abordando aqui as convenções sociais envolvendo qualquer religião. Isso depois ele faz uma observação que é muito importante e que ele sempre faz. Ele diz assim, vamos imaginar que esse caso que ele está falando aqui, que cumpre apenas as convenções, a gente pode olhar aquela pessoa que age de uma forma quando está na casa religiosa e age de outra quando está, por exemplo, junto da família, quando está no trabalho, quando está na sociedade. Quer dizer, ele simplesmente vai ao templo religioso por uma questão de convenção. De novo, pensando lá, todo mundo vai, eu vou também. Então ele não reflete, ele não absorve aquilo que está sendo, por exemplo, passado na palestra. Não é sempre que a gente vai pegar uma palestra e que a gente vai conseguir absorver tudo. O propósito é sempre a gente oferecer o norte. Uma frase, uma palavra, às vezes desperta no coração da criatura o interesse em ir buscar alguma coisa a mais. Porque ele chega à conclusão, e isso que a gente chama de iluminação íntima, é uma reflexão que se faz, ele sabe que se ele adquirir mais conhecimento, a coisa vai ser melhor para ele. A vivência vai ser melhor. Afinal de contas, nós somos criados, simples e ignorantes, mas destinados à felicidade. Então, não tem razão para desistir, muito pelo contrário. As razões são sempre para a gente ir buscar cada vez mais esse acesso, esse recurso que vai propiciar uma vida melhor para nós. Ele dá continuidade. A maioria dos católicos romanos pretende a isenção das dificuldades com as cerimônias exteriores. Muitos protestantes acreditam na plena identificação com o céu tão somente pela enunciação de alguns hinos, enquanto enorme percentagem de espiritistas se crê na intimidade de supremas revelações apenas pelo fato de haver frequentado algumas sessões. Viram que eu falei que ele mais para frente ia falar sobre o nosso caso, o caso do espírita.
né? Que alguns espíritas se acham detentores, né, de uma intimidade com a suprema espiritualidade, simplesmente porque leu uma série de livros, simplesmente porque participou de uma série de palestras. Conhece a obra, realmente conhece a obra. Há um fator aqui muito importante, porque o Emmanuel ele faz a orientação para a gente, ele faz o alerta e depois ele diz aonde é para a gente usar esse alerta. Então veja, o fato de participar de algumas reuniões mediúnicas, né, são tantas as experiências que são compartilhadas numa reunião mediúnica, que a gente não pode dizer que o fato de ter participado de algumas reuniões já nos coloca no conhecimento absoluto de tudo que pode acontecer com o ser humano na jornada espiritual. Cada reunião é uma reunião diferente. Cada espírito que se manifesta de maneira diferente. Somos seres individuais, né? Então cada um aqui está passando por uma experiência específica nessa existência, como também já passou por experiências específicas em existências anteriores. Então esse somatório permite que a gente, quando está ouvindo uma palestra, por exemplo, desperta para alguma coisa que você já vivenciou, né? Então vem lá a inspiração, né, para você ir buscar alguma coisa, ou vem a intuição, que é despertar aquilo que você já vivenciou, mas que está latente, está lá dentro, está quietinho lá dentro de você. Mas são experiências já vivenciadas. Então a intuição vai lá e descobre alguma coisa que você já vivenciou, né? Isso acontece com frequência quando você pensa, puxa vida, como é que eu resolvi esse problema? Eu nunca mexi com isso. Você acha que nunca mexeu, mas provavelmente em outras existências você já tem adquirido uma experiência, não propriamente naquela matéria, mas que propiciou meios para você cuidar dessa situação nessa existência, né? Então, ele chama atenção aqui para aquele que lê muitos livros, né? Assiste muitas palestras, mas efetivamente não coloca em prática aquilo que aprendeu, né? Ele dá sequência, né? Vamos lá. Agora é que vem a parte interessante, que ele diz o seguinte: olha, tudo isto constitui preparação valiosa, mas não é tudo. Então ele apontou quais são as dificuldades, mas ele está dizendo, olha, tudo isso é muito válido. Você ler uma mensagem, você participar de uma palestra, você participar de um trabalho numa casa espírita, é sempre muito importante, porque isso vai despertando na gente, né, esse interesse em ir buscar cada vez mais. Porque você começa, por exemplo, num trabalho numa casa espírita, é quando você vai ter contato com a dificuldade dos outros, né? Se você trabalha na separação, por exemplo, de doações, você começa a entender a essência daquele trabalho. Não é simplesmente a doação, né? Tem algo mais do que aquilo. Você vai ter contato, por exemplo, com a necessidade, o que levou uma pessoa a precisar de uma doação, né? E aí a gente começa a pensar numa coisa que a gente viu recentemente nas reportagens, a questão do pessoal doar coisas que são inúteis, né? Do pessoal chegar para o pessoal, maneira um pouco nas doações, porque estão chegando, por exemplo, lá, no caso lá da tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, o pessoal mandava fantasia, colocava nos sacos para doações fantasias, né? Então, a questão da noção do que é uma doação, a gente vai pegando. Aqui não tem crítica, tá, gente? As doações foram esse momento, né, da fraternidade que o brasileiro tem, é especial, é maravilhosa, né? Chegaram doações do país inteiro e continuam chegando, né? O pessoal continua ciente do problema e continua colaborando. Isso é uma coisa maravilhosa. Mas o fato de, por exemplo, a gente ter consciência de que naquele momento você precisa mandar
o que é absolutamente necessário, a gente obtém participando desse processo. E isso é que é muito importante, e é aqui o que o Emmanuel está falando, né? Você participa das palestras, você lê um livro, você lê uma coleção, você participa de uma reunião mediúnica, isso vai construindo essa capacidade íntima que nós temos de ir melhorando cada vez mais. E aí a gente também melhora no relacionamento com os nossos familiares, né? No relacionamento com pessoas que são difíceis no trato, né? A gente vai ter experiências melhores no campo do trabalho, né? Com amigos, né? Pessoas do relacionamento profissional, né? Melhora a nossa condição de relações com o pessoal da comunidade. Então, o exercício é importante, é o que ele chama a atenção aqui. Participar é importante, mas o mais importante é refletir. E aí ele dá sequência, né? Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual homem algum penetrará o santuário da verdade divina. Aqui ele está chamando a atenção para uma coisa interessante. Ele chama a atenção para o esforço iluminativo para o interior, que às vezes as pessoas confundem com ficar na meditação, se recolher, ficar isolado de tudo e de todos, e se recolher na meditação, e não é isso. Nós precisamos, para adquirir essa iluminação interior, da participação do outro, né? Da participação de alguém. E aqui tem uma frase da filosofia que diz o seguinte: se você está num espaço escuro, segurando uma vela acesa, e alguém chega com a vela apagada, se você acende a vela de quem precisa, ambos ganham iluminação. Ambos ganham luz. E essa é a essência de que quando Jesus fala, né, quando dois ou mais estiverem juntos, né, lá estarei. Por quê? Porque existe o sentimento de auxílio ao próximo, né? É quando convergem, né, aquele propósito de auxiliar um ao outro. Sempre esse propósito. Jesus está presente mesmo que a gente estiver sozinho, mas quando a gente está com o propósito de se auxiliar, ou seja, envolver o outro, é sempre a presença mais forte, não é isso? Sempre juntos somos mais fortes do que sozinhos, não é? Leva tempo para que a gente possa obter esse esforço iluminativo. Ele depende de humildade, de coragem, não é fácil. A gente nunca fala que isso é fácil, e nem Jesus disse que seria fácil a caminhada espiritual. Quantas recomendações ele fez, alertando para o fato de que seria uma luta constante, né, que seria um esforço constante. Mesmo ele nunca, lembrando das passagens, né, de Jesus, nas curas ele não abria mão do esforço da criatura, né? Quando ele curava o enfermo, ele dizia: levanta-te e anda, né? Quando ele curou o cego, ele passou, segundo consta, né, no histórico, ele passou a lama nos olhos do cego e falou assim: vai até o tanque e lava os olhos, né? A cura da mulher que tinha o sangramento foi o que? Um esforço que ela fez para, imagina naquela época, ela atravessar a multidão de pessoas que cercavam Jesus e tocar as roupas do mestre. Só a intenção dela, segundo o relato do próprio mestre, só a intenção dela, que era a fé forte, aquela fé real, já era o suficiente para ela se curar. Então imaginem, se ele não abria mão do esforço, né? Como que nós hoje temos que buscar através desse esforço e do trabalho, né? E ele vai dando sequência aqui, né? A palavra de Pedro à massa popular é aquele discurso que ele fez depois da cura do paralítico, né? Contém a síntese do vasto programa de transformação essencial a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com o Cristo. Há estações indispensáveis para a realização, porquanto ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância. Então ele está chamando a atenção aqui para o fato de que leva tempo para a gente construir, para a gente conseguir essa iluminação interior,
Primeiro porque a gente sabe que existem até imagens, né, que falam que o coração só tem a fechadura por dentro, só abre por dentro. Né? Você pode até bater a porta do coração, mas quem abre somos nós. E essa iluminação, ela requer um esforço íntimo, constante, de aprendizado. Porque aí sim, a gente vai... É como se a gente fosse num depósito de materiais e fosse comprar materiais de construção para fazer uma obra qualquer. Né? A gente compra prego, cimento, cal, tintas, pincéis, né? E aí a gente vai juntando esse material para que a gente possa fazer a construção. E essa construção tem uma ordem, né? A gente não vai para a pintura antes de fazer o acabamento, né? A gente não faz um acabamento no chão sem antes fazer um tratamento. Tem coisas que a gente vai fazendo sempre numa determinada ordem. E essa ordem é o que facilita essa vivência com mais tranquilidade, com mais serenidade, né? Que é o que todos nós buscamos. Né? Por isso que é importante a gente não perder a oportunidade de, como hoje, por exemplo, num domingo, frio danado, né? Quantos de nós aqui poderia estar em casa, né? Aquecidos lá, fazendo alguma outra coisa, e escolhemos vir aqui. Escolhemos vir aqui. Algumas considerações que estão sendo feitas aqui, com certeza está atingindo o coração e o pensamento de muitos, né? Algumas coisas já é do conhecimento, então vem só como um reforço. Mas vejam a importância do esforço que a gente faz, que está nesse gesto de sair de casa, de chegar até aqui, dependendo até da dificuldade da chegada, como é importante a gente insistir. Né? Por isso que é necessário humildade e coragem para a gente chegar nessa iluminação íntima. Ele continua aqui. Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas, e que se converta, a fim de alcançar a época de refrigério, pela presença do Senhor nele próprio. Aí chegado, habilitar-se-á para a construção do reino divino em si mesmo. Veja, aqui ele chama a atenção que é preciso a gente entender qual é a missão do Evangelho nas nossas vidas. Né? É um processo lento, demorado, mas ele é contínuo. E a partir do momento que nós recorremos ao Evangelho para observar aquilo que acontece conosco, as coisas vão ficando mais fáceis de lidar. Né? Não liberta do sofrimento, não afasta da provação, porque nós vamos ter que passar por essas estações necessárias, mas o Evangelho é aquele sol que ilumina o nosso caminho, né? Que estende a nossa linha de visão, que aumenta o nosso grau de entendimento para aquilo que nós estamos passando. E aí existe então o consolo para aquilo que nós estamos vivenciando. Né? Tem uma passagem interessante em que eu acho que todos aqui assistiram o filme da vida do Chico. Não assistiram? Acho que a maioria deve ter visto. Tem uma cena lá que chama a atenção da gente, que o Chico ia fazer a desobsessão de uma pessoa, e ele entrega o Evangelho para um irmão e diz para ele assim: olha, se a coisa sair do controle, usa o Evangelho com firmeza. E realmente, de repente, o negócio ficou tumultuado lá, o irmão pegou o Evangelho e deu na cabeça dele. Então, aqui colocando um pouquinho de bom humor aqui para nós, né? A questão de entender a missão do Evangelho. Né? Nós trabalharmos em favor do Evangelho, não ao contrário, porque muita gente acaba usando como conveniência. Né? Determinados ensinamentos que estão lá, e a pessoa se acha no direito de simplesmente sentar, encostar e ficar esperando as coisas acontecerem. Né? Tem muitas lições que, interpretadas ao pé da letra, pode gerar aquela preguiça, né, do espírito. E isso acaba acarretando o quê? O estacionamento. Né? A gente fica patinando naquela situação
E aí, pessoal, tem aquela palavra que é difícil para todos nós, né? Sofrimento. O sofrimento acaba vindo para servir como uma alavanca, como um empurrão para que a gente se movimente e vá buscar a solução daquele problema, né? Por fim, ele diz o seguinte aqui: se realmente já compreendes a missão do Evangelho, identificarás a estação em que se encontras e estará informado quanto aos serviços que deves levar a efeito para demandar a seguinte. Aqui ele está chamando a atenção para uma condição que é a necessidade de nós nos conhecermos, né? O autoconhecimento. É a gente ter noção do que é que significa isso. O que é que significa autoconhecimento? Tem uma mensagem no Evangelho de Santo Agostinho que fala que à noite você pode fazer algumas perguntas para você. Como é que foi seu dia, né? Será que eu ofendi alguém? Será que eu fui rude com alguém? Fui deselegante, mal educado? Agora, existe aqui uma necessidade de um trabalho mais apurado, porque tem gente que se conhece, mas não propõe uma mudança, não quer mudar, né? Que as pessoas acham que as pessoas vão ter que engolir ele daquele jeito. Existe, muita gente é assim. Mas o autoconhecimento, ele tem um sentido completamente diferente. Eu costumo fazer uma recomendação de leitura, que a gente quando vem fazer uma conversa como essa, a gente faz um estudo, lógico, vai buscar argumentos para poder trazer reflexões que possam auxiliar as pessoas, né? Para não ficar uma coisa simplesmente como se fosse, olha, tem que fazer assim. A questão é reflexão. Você tem que se sentir à vontade, porque você está numa estação que de repente aquilo que você vai ouvir você não entenda. Então a gente tem que recorrer a outros, aqueles que conhecem um pouquinho mais de nós, e aí é que entra a humildade e a coragem, para a gente, puxa vida, a pessoa falou uma coisa assim, eu não entendi, não captei. Aí alguém pode passar para você uma visão um pouquinho diferente, pode te auxiliar nesse processo. Então a gente traz aqui, eu não sei se quem conhece, mas tem 2 livros muito interessantes que tocam esse processo do autoconhecimento com uma propriedade fantástica, tá? São 2 livros, são As Dores da Alma e Os Prazeres da Alma. Quem conhece, com certeza vai lembrar e vai entender o que eu estou falando aqui, porque é uma forma da gente entender o que significa uma paixão, né? As paixões são, puxa vida, eu sou uma pessoa egoísta? Essa pergunta a gente faz. Agora, o que significa ser egoísta? Eu sou uma pessoa invejosa? O que significa? O que é a inveja? Muita gente se confunde com a inveja, né? Falar, eu não quero o que as outras pessoas têm. Isso não é inveja, isso é cobiça. Que num certo grau a gente precisa ter, porque a gente precisa se movimentar, precisa querer mais coisas, né? É da natureza. Os exageros é que são condenados, né? Agora, a inveja é quando você não vive bem com o que o outro tem, com as conquistas do outro. Então vejam, é uma coisa sutil, mas são coisas para pensar. E como é que você vai partir para o autoconhecimento se você não sabe o que significa aquela paixão que está te atrapalhando, que está impedindo que você se desenvolva espiritualmente? Então eu vou tomar a liberdade de ler para manter a íntegra do que está nos auxiliando aqui, o esclarecimento. Diz assim, olha, esse é o livro Os Prazeres da Alma, tá? Está à disposição, inclusive, na internet. Quem tiver curiosidade, o pessoal, vale a pena conhecer, para que a gente possa entender a essência daquilo que nos incomoda, né? E como que a gente pode ir das dores da alma para os prazeres da alma. É muito válido isso, tá? Então, olha só, o autoconhecimento é a capacidade inata que nos permite perceber de forma gradativa tudo o que necessitamos transformar. Ao mesmo tempo,
amplia a consciência sobre nossos potenciais adormecidos, a fim de que possamos vir a ser aquilo que somos em essência. Alguém já tinha ouvido esse esclarecimento a respeito do que significa o autoconhecimento? Olha, pessoal, chama aqui a capacidade inata. Todos nós temos isso no íntimo. É uma capacidade inata do ser humano buscar o autoconhecimento. Ao mesmo tempo, amplia a consciência dos nossos potenciais adormecidos. Então, quando você reflete e você entende que aquilo está te incomodando, você parte para a transformação. Você parte para o esforço. Então isso é do íntimo de cada um. Então a leitura disso, o capítulo é maravilhoso. Eu realmente recomendo que todos leiam a íntegra, né? O que significa, porque vai auxiliar muito nessa reflexão do que significa uma questão do Livro dos Espíritos. Eu não lembro exatamente o número, mas os Espíritos nos ensinam que as paixões eles usam uma metáfora, né, sobre cavalos selvagens. Eles dizem que as nossas paixões, né, esses equívocos que a gente comete, né, essas dificuldades que a gente tem, são como cavalos selvagens. O propósito não é eliminar o animal, é dominá-lo. Então as paixões fazem parte do nosso arcabouço de construção. A gente veio do instinto. Então a gente vem desde lá de trás com os instintos fortes, presentes. Então é sempre uma dificuldade a gente dominar ou domar esses instintos. Tá bom? Então eu faço questão de reforçar aqui que é uma leitura interessante que vale a pena todos lerem. Tá bom? Então é esse o recado. Eu quero agradecer a atenção e o carinho de todos, né? Espero que que essas palavras possam ter auxiliado a cada um de vocês, né? E mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Eu vou convidar vocês agora para a prece de encerramento, ok? Então vamos mais uma vez nos prepararmos para oferecer à espiritualidade amiga o nosso coração e um pensamento dedicado, para agradecer a Jesus por mais esta oportunidade de reencontro fraterno, carinhoso, agradecer pelos recursos que Ele põe à nossa disposição para a nossa chegada em segurança e o nosso retorno com segurança também aos nossos lares, levando um pouco das vibrações que recebemos aqui para compartilharmos com nossos familiares, nossos amigos e com todos aqueles que caminham conosco. Te agradecemos, Senhor, pela bênção do tempo e do trabalho renovador. Que o Senhor nos abençoe esta casa, abençoe cada coração presente e que o Senhor possa permitir que, acima de tudo, Senhor, na nossa caminhada, possamos perceber a Sua presença junto de nós, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.